Aí, falou. Oi. Oi. Falou. Pronto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hum. Podemos começar, gente? Tá frio aí no fundo, tá tudo certo. Tá quente? Tá quente. Tá. Então já vamos resolver isso aí. Hã? Ah, tá aí o controle. Não, esse é do da show. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera aí. Também com esse sol aqui, velho. Tudo bem? Baixei, tá? Deixa eu baixar aqui. Pronto. Aí. Bom dia, pessoal. Vamos começar então. A aula de hoje, a gente vai concluir a parte de estática, ah, ainda trabalhando um pouquinho com aquele conceito de torque. Ai, minha voz está bem ruim hoje. E aplicando esse conceito, no estudo de alavancas. Tá bem? Alavanca faz parte de um conjunto de sistemas mecânicos. Tipo assim, não é a mesma coisa, tá? Mas da mesma família, digamos assim, das polias, por exemplo. São dispositivos em que você, por meio de aplicação de uma força, consegue ampliar o valor dessa força, sustentando um peso de maior valor. Bem parecido com a ideia de polias móveis. Quando a gente trabalha com alavancas dentro da estática, a gente vai trabalhar classificando e fazendo exercícios com três tipos de alavancas, tá? Dentro de uma alavanca, vamos colocar assim, ó, vou colocar assim, elementos de uma alavanca. Alavanca é uma coisa tão esquisita que não dá nem para definir direito o que é uma alavanca. Para uma alavanca funcionar, você vai precisar basicamente de um corpo extenso. Tá? A gangorra, acho que é o exemplo mais intuitivo de alavanca que a gente conhece. Tá? Então, na gangorra eu tenho um corpo extenso, ela está apoiada em um ponto, e você tem dois pesos ali se equilibrando. Então, eu vou ter um corpo extenso que vai apoiar duas forças, tá? Esse corpo extenso, vou escrever aqui, ó, apoiando duas forças. Forças. Uma força vai se chamar força potente. Força potente. A força potente é a força que a gente vai fazer normalmente para sustentar uma outra carga, uma outra força. Essa força que você sustenta, você vai chamar de força resistente. Cada uma dessas forças, gente, ela vai ser cada uma dessas forças vai ser aplicada em um dos pontos desse corpo extenso, tá? E como a gente viu na semana retrasada, ou passada, retrasada, quando a gente aplica uma força num corpo extenso, essa força pode fazer esse corpo girar. Então, que é o que a gente vai chamar de torque, basicamente. Então, a força potente, ela vai causar um torque no corpo extenso, e a força resistente vai causar um segundo torque no corpo extenso. Esse corpo extenso, ele vai girar por conta dos torques, né?
em torno de um polo rotacional, que a gente definiu também quando definimos torque. Esse polo rotacional é chamado de fulcro. 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 O que que é o fulcro? O fulcro é um ponto de apoio da alavanca. Da alavanca. Alavanca. Tá? Beleza. Muitas vezes, como eu disse para vocês aqui no comecinho, um dos intuitos da alavanca é fazer com que você, por meio de uma força potente pequena, consiga sustentar uma força resistente maior. Nós vamos ver que nem sempre isso é possível. Dependendo da natureza, do tipo de alavanca que você vai usar, pode ser que para você sustentar uma força, por exemplo, de 10 newtons, você precise fazer 20 newtons. Então, nem sempre a força que você faz será menor do que a força que você sustenta, tá? Isso é uma coisa importante. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente trabalha com estudo de alavanca, existe um conceito que é o conceito de vantagem mecânica. Vantagem mecânica. O que que é uma vantagem mecânica? É uma relação entre duas forças. A força que você sustenta dividido pela força que você faz para sustentá-la. Ó, isso é vantagem da alavanca. Por exemplo, vamos imaginar que num determinado tipo de alavanca, a gente com uma força de 10 newtons, como eu estava falando, sustenta uma força de 30, exemplo. Então nós temos uma alavanca com vantagem mecânica igual a 3. Tá? Em alguns exercícios, na maioria dos exercícios, gente, ele vai te dar a força potente, ele vai te dar a força resistente, vai pedir a força potente. Geralmente é assim que a coisa funciona. Em um ou outro exercício, ele pede para você fazer essa conta aqui, ó. Ele vai falar, olha, determine a vantagem mecânica da alavanca, tá? Que é a relação entre a força resistente dividido pela força potente. Então, basicamente o que a gente vai fazer é desenhar os tipos de alavanca de acordo com a disposição desses três elementos aqui, ó. Força potente, força resistente e o ponto de apoio. Dependendo de como esses três elementos estão localizados no corpo, a gente vai dar um nome para a alavanca. A gente tem três tipos. Vamos começar a elencar eles aqui. Tipos de alavanca. Alavanca. O primeiro tipo, que talvez seja o mais comum, é o que a gente vai chamar de alavanca interfixa. A gente tem três tipos, tá? Elas se chamam interfixa, interpotente e interresistente. São os três nomes. E tem uma lógica para esses nomes, tá? Não é uma coisa que você precisa necessariamente de puta, eu tenho que decorar. Ela tem uma lógica. Eu vou começar com a interfixa, que é a mais famosa. Na alavanca interfixa, a gente tem a seguinte situação, gente. Você tem aqui, ó, o corpo extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou colocar 15, vai, foda-se. 15. Aqui, ó. Aqui está o corpo extenso. Ok? E aí eu tenho três coisas para colocar nessa alavanca. O fulcro, que é o ponto fixo, e duas forças, ok? Eu vou colocar o ponto fixo aqui, ó. Notem que eu não coloquei necessariamente no meio, tá? Bem no meinho. Eu coloquei ali numa posição meio que aleatória. Então, coloquei o ponto fixo aqui. Então, ela está apoiada, toda essa barra, ela está apoiada nesse ponto aqui. Então, se essa alavanca eventualmente começar a girar, ela vai fazer isso em torno desse ponto. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um tijolinho de um lado da alavanca. Vamos colocar um tijolinho aqui. Pronto. Coloca um tijolinho aqui. Pronto. Tá aqui o tijolinho.
Esse tijolinho, ele vai fazer na alavanca uma força. E essa força vai produzir na alavanca, ou tende a produzir na alavanca, um torque. Nesse caso, gente, o torque ele seria no sentido horário ou anti-horário? É, isso é sentido anti-horário, né? Anti-horário. É verdade, não começou bem. Verdade. Torque no sentido horário. Então, eu vou dizer que esse peso ele vai aplicar na extremidade direita da alavanca uma força resistente. Resistente. Beleza? E aí, desse lado aqui, em algum ponto desse lado, que pode ser mais na extremidade, pode ser aqui, aí vai depender do exercício, eu vou aplicar uma força. Eu vou aplicar uma força. Vamos colocá-la aqui. F potente. Pronto. Observa a disposição dos três elementos, gente. Força potente de um lado, força resistente do outro, ok? E o ponto fixo está entre as duas forças. Tá vendo? Ou seja, ela é interfixa. Por quê? O ponto fixo está entre as duas forças, tá? Então, a gente pode, se for o caso, definir essa alavanca, né? O que que é uma alavanca interfixa? É uma alavanca no qual o fulcro está localizado entre as forças. Entre as forças. Tá aqui, beleza? Ok. Qual que é a matemática na resolução de exercícios para esse tipo de alavanca? Vamos imaginar, então, que esse sistema está em equilíbrio, ok? Está parado ali. Para facilitar a nossa conta, gente, um adendo, tá? Vamos fazer de conta que a tábua em si tem um peso desprezível, tá? Vamos desconsiderar o torque da própria barra. Então você tem uma força, outra força e o ponto. O que que eu sei? Que o torque dessa força, se a alavanca estiver em equilíbrio, né? O torque gerado por essa força tem que ser igual ao torque gerado por esta outra força. Tá, e aí vamos lembrar como é que eu calculo os torques. Para eu calcular o torque dessa força aqui, ó, que conta que eu tenho que fazer? Você lembra como é que calcula torque? Você pega a força e multiplica por um braço, lembra? O que que era o braço? É a distância do ponto de aplicação dessa força até o ponto de rotação, o fulcro. Então eu vou chamar essa distância de D1, ó, D1, ok? E a força resistente vai gerar um torque também, desse lado, no sentido horário, e aqui a distância é D2, ok? Condição de equilíbrio para essa alavanca. Condição de equilíbrio. A somatória dos torques, ou os torques, devem se anular, para ela não girar. Os torques devem se anular. Anular. Ok. Fechou? Então fica força potente, vezes D1, que é o torque dela. Isso tem que ser igual a força resistente vezes D2. Ok? Geralmente o problema vai girar, como eu disse para vocês, em torno do cálculo dessa força aqui, da força potente que você vai fazer para sustentar. Uma coisa legal da gente olhar para tentar simplificar um pouco a nossa análise é perceber isso aqui de novo, ó.
Quando eu olho para essa conta, eu chamo isso aqui de vantagem mecânica da alavanca, né? Força resistente dividido por força potente. Faz uma conta aqui comigo, ó. Se você for isolar, por exemplo, a força potente, vou fazer aqui. Acho que aqui dá. Força potente é igual a força resistente vezes D2 sobre D1. Se vocês não quiserem, nem precisa escrever essa passagem aqui, tá? Eu só vou escrever porque eu quero mostrar um negócio. Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Isolei. A força potente é igual a força resistente multiplicada por uma relação de distâncias. Presta atenção num detalhe. Se as duas distâncias forem iguais, quanto vale essa conta aqui? 1, né? Se elas forem iguais, vale 1. Se essas distâncias forem iguais e, portanto, essa relação vale 1, significa que a força que você faz tem que ser igual à força que está sustentando, concorda? Tipo, 10 newtons, 10 newtons. Agora, se eu quero ganhar uma vantagem de fato, se eu quero fazer uma força pequena sustentar uma força grande, o que eu tenho que garantir que aconteça com essas distâncias? Isso. O ideal é que o D1 seja maior que o D2. Concorda? Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja 2 metros. 2 metros. Isso aqui seja 1 metro. Conseguem perceber essa ideia? Vê, ó. Exemplo. Suponha que D1 seja igual a 2 metros, D2 igual a 1 metro. Como fica essa conta? Vai ficar assim, não vai, ó? Força potente tem que ser igual a força resistente sobre 2. Eu vou escrever assim, ó. Meu Deus. Hoje baixou a louca aqui, ó. Pronto. Ó. Se a distância da força potente aqui, ó, for 2 metros e a distância da força resistente for 1 metro, olha que vantagem bonita que eu tenho, ó. A força que você vai fazer é a metade da força que você está sustentando. Então você consegue, por exemplo, com 1 quilo, sustentar 2. Né? Então, o ideal para uma alavanca dessa natureza, né, para você ter uma boa vantagem mecânica para ela, é que você tenha uma distância maior da força potente até o fulcro. Simples, tá? O exemplo disso aqui é a gangorra, tá? No nosso corpo, a gente tem algumas articulações que se comportam como uma alavanca interfixa, tá? Por exemplo, o sistema de movimento do nosso pescoço, ele é um tipo de alavanca interfixa, tá? Você tem um ponto fixo, que é onde você faz esse movimento aqui, tá? O peso da sua cabeça está de um lado e o músculo que sustenta esse peso está do outro aqui, ó. Então, para você fazer isso aqui com a sua cabeça, ó, você tem que usar um músculo para conseguir sustentar um peso. Então, isso é um exemplo de sistema de alavanca interfixa, tá? Beleza? Tesoura funciona assim. As tesouras, os alicates, eles são exemplos de alavancas interfixas, tá? Ahn, Numa tesoura ou um alicate, vamos ver se eu consigo desenhar um alicate aqui. Tanto aqueles alicates de tirar cutícula ou aqueles mesmo de desparafusar coisas. Bom, vocês vão fazer de conta que é um alicate, tá? Na verdade, eu comecei desenhando um alicate e agora virou uma tesoura. Espera aí, eu vou sair da frente, vocês vão ver. Nossa, ficou uma merda, gente. Hã? Parece uma banana, várias bananas amarradas, né? Tudo bem. Ó, aqui tá o ponto fixo.
num alicate ou numa tesoura, se você for olhar um alicate ou uma tesoura, você vai perceber o seguinte: são duas coisas, são duas barras de ferro entrelaçadas por um ponto fixo. Então, o que que acontece? Vamos supor que você queira pegar alguma coisa com alicate. Então, você vai pegar uma coisa aqui com alicate, ó, certo? Então, o que acontece? Para você pegar essa coisa no alicate, você aplica a força potente aqui, ó. Você vem aqui e aperta o alicate, ó, força potente, ó, tá? O que que essa força potente vai fazer? Ela vai fazer isso aqui apertar o corpo. Quando essa parte aqui do alicate aperta o corpo, por ação e reação, o que que o corpo faz? Aperta o alicate para fora. Então aqui, o corpo e o alicate estão interagindo aqui com uma força resistente. Uma força resistente. Aqui, ó. Uma força resistente, tá? Quanto mais comprido for o alicate, menor vai ser a força que você tem que fazer para conseguir segurar esse objeto aqui. Tá? Então não é à toa que muitas vezes a gente consegue, com o alicate, consegue desparafusar um parafusinho mesmo. Tá? Então, exemplo de alavanca interfixa, tesouras e alicates. Tá? Por incrível que pareça, já caiu uma questão disso no Enem, sabia? O cara pedia para você dar um exemplo de alavanca interfixa. Tá? Nossa, ficou bem feio esse desenho. Tudo bem. Bom, segundo tipo, gente. B. Interresistente. Interresistente. Agora eu vou fazer assim, ó. Vamos colocar aqui o corpo extenso, a alavanca em si, ok? E aí lembrando, né? Eu tenho que localizar na alavanca três elementos, tá? Duas forças, uma interpotente e uma interresistente, e o ponto fixo. Uma força potente, uma resistente, perdão, e o ponto fixo. Se a alavanca se chama interresistente, significa que a força resistente está entre o fulcro e a força potente. E a força potente. Olha lá. Interresistente. Quem está no meio entre as outras duas coisas é a força resistente. Então vamos imaginar como que seria uma situação dessa. Ahn, eu vou colocar o ponto de apoio aqui, ó, bem no cantinho dela, bem na extremidade, o fulcro. Pronto. Ponto de apoio aqui. Tá. Como a força resistente tem que estar entre o fulcro e a força potente, então eu vou colocar o tijolinho aqui, ó. Tijolinho. Pronto. Aqui. Esse tijolinho, claro, vai fazer uma força resistente. Ô, gente, essa força resistente, ela vai gerar um torque na barra. Esse torque faz ela girar para onde? Para baixo aqui, né? Ó. Mas ela aqui sim no sentido anti-horário. Fazer isso aqui. Se eu quisesse manter essa alavanca em equilíbrio, como que eu deveria aplicar uma força nela? Em que sentido? Para cima. Em algum ponto para cima. Eu vou aplicar ela aqui, ó. Ó, força potente.
Tem vantagem essa alavanca? O que vocês acham? Tem vantagem? O que eu quero dizer é o seguinte: será que eu consigo aplicar uma força pequena para sustentar uma força grande nesse caso? Consigo. Por que que eu consigo? Porque o braço é maior. Quer ver? Essa força aqui, ó, ela vai gerar um torque para cima aqui, certo? O torque dela vai ser força potente vezes a distância dela até o ponto de aplicação. Peraí, deixa eu colocar para cá. Ó, isso aqui é o braço dela. Olha o tamanho do braço dela, gente. Olha o tamanho da distância que ela está do ponto de apoio. Como ela está uma distância muito grande do ponto de apoio, com uma pequena força eu consigo gerar um grande torque, porque o braço é grande. Então fica força potente vezes D1, ok? Isso tem que ser igual. Agora vamos para o torque da resistente. A força resistente, ela faz a barra descer. Então fica força resistente vezes. Olha o tamanho do bracinho dela. Ó, D2. Ó, aqui, ó. Tá bem? Vezes D2. Aqui. Beleza? Tá? O exemplo clássico desse tipo de alavanca são aqueles carrinhos de pedreiro, né? Nos carrinhos de pedreiro, você tem essa situação aqui, ó. Lá vou eu com meus desenhos horrorosos. Nossa Senhora. Parece um carrinho de pedreiro? Bem forçado, né? Bem forçado. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Bom, usa a criatividade, tá? No carrinho de pedreiro, como é que a coisa funciona? A roda é o ponto fixo, onde ele está apoiado no chão. A gente coloca a carga no carrinho de pedreiro. A gente não, porque eu não, nunca usei, mas aqui, ó. Aqui vem a força resistente. Aqui, ó. Tá? Ela tá aqui embaixo, fazendo o carrinho descer. A gente, para sustentar esse objeto, aplica uma força aqui, ó. Força potente. Ó. Nesse caso aqui, gente, invariavelmente, a força potente, ela está mais longe do apoio, tá vendo? Pelo fato da alavanca ser disposta dessa forma, a força potente ela acaba sempre tendo um braço maior. Como o braço dela é maior, a gente cai de novo naquela ideia de que você, com uma pequena força, consegue sustentar um grande peso. Então, ela tem uma vantagem mecânica. Claro que essa vantagem ela vai ser tanto maior quanto maiores forem as diferenças entre esses dois braços, né? Tipo, maior for a diferença de D1 para D2, mais vantagem essa alavanca vai apresentar, tá bom? Beleza? No nosso corpo, um exemplo desse tipo de alavanca é o nosso pé. Quando você faz esse movimento aqui, ó, de ficar na ponta dos pés, tá ligado? Nesse movimento de sustentar o seu peso aqui, ó, isso aqui é um exemplo de alavanca interresistente. A ponta do pé funciona como ponto fixo, bem quando você fica aqui na ponta dos dedinhos, sabe, do pé assim. Então você tem um ponto fixo. O teu peso todo está sendo representado pela força resistente. E quem faz o trabalho de segurar isso aqui é o músculo da panturrilha. Sabe quando você faz aquele exercício na academia que você coloca aquela máquina aqui e vai fazendo assim, ó, exercitando a panturrilha, dói pra cacete aquilo? Então, esse exercício de panturrilha, ele fortalece o músculo que sustenta todo o peso do seu corpo. Então, quando você está nas plantas dos pés, assim, na ponta do pé, sustentado basicamente pela panturrilha, você está fazendo um exemplo de alavanca interresistente. Tudo bem? Aqui eu não vou copiar porque é a mesma coisa, tá, gente? Basicamente
A relação de força potente e resistente é a mesma. Tá? Beleza? E aí a gente tem o terceiro tipo. Aqui, o ponto fixo estava no meio, interfixa. Aqui, a força resistente está no meio, interresistente. Está faltando o terceiro tipo, que é quando a força potente está no meio. Então vamos lá. Interpotente. 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 Vamos colocar aqui. A força potente está. Opa, peraí. Está entre o fulcro e a força resistente. E a força resistente. Essa daqui é meio ruim, viu? Essa daqui é meio ruim. Pronto. Beleza. Bom, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o ponto fixo aqui, de um lado. Ok, tudo bem? E eu vou colocar o tijolinho. Essa alavanca é meio idiota, mas tudo bem. Ó, eu vou colocar o tijolinho aqui, ó. Bem na outra ponta, tá? O tijolinho vai aplicar a força resistente. Essa força resistente, agora, ela vai gerar torque no sentido anti-horário, né? Tende a fazer a barra cair. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar segurar essa barra por aqui, ó. Então eu vou aplicar aqui uma força para tentar segurar esse sistema. Ó, interpotente, interpotente, tá? Essa alavanca, ela não vai oferecer uma vantagem mecânica legal. Talvez ela ofereça até uma desvantagem mecânica. Veja por quê, ó. Olha o braço da força potente até o fulcro. Olha o bracinho dela. Bracinho. D1. Olha o tamanho do braço da força resistente. Olha, olha. D2. Vocês estão percebendo o que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, o braço da potente é pequeno e o braço da resistente é grande. Se eu quiser manter essa barra parada, eu tenho que igualar os torques. Então aqui fica, de novo, né? A conta é sempre a mesma. Força resistente vezes D2, que é grande, igual força potente vezes D1. D1. Olhando para o sistema, do jeito que ele está desenhado aqui, o que a gente percebe? O D2 é grandão. O D2 é grandão. Enquanto que o D1 é pequenininho. Como a gente pretende equilibrar a barra, o resultado dessas duas contas precisa ser igual. Porém, para que os resultados sejam iguais, eu preciso compensar essa diferença da distância, não é? O que isso quer dizer, então? Para eu conseguir sustentar uma força que eventualmente seja pequenininha, eu vou ter que acabar fazendo uma força grandona.
ok? Então, nesse caso aqui, a força potente é sempre maior que a resistente, tá? A força potente é maior que a força resistente. Resistente. Vou colocar resistente, tá bom? Em algumas situações, isso pode, de fato, ser uma vantagem, tá? O caso que a gente sempre cita, de um exemplo de um dispositivo que vocês têm em casa, provavelmente, são aquelas pinças de tirar a sobrancelha, ou tirar pelinho do nariz. Ligado aquelas pincinhas? Se vocês já repararam aquelas pinças, elas funcionam meio que assim. Lá vou eu com o meu desenho. A pinça ela é meio assim, ó. Aí o que acontece? Você vai, vamos supor, eu vou tirar uma sobrancelhinha. Né? A sobrancelha é uma coisa meio sensível, então você não vai fazer muita força, vai beliscar a pele. Aqui você tem o fulcro, ó. Se você pegar uma daquelas pincinhas de tirar a sobrancelha, você vai ver que essa parte aqui é juntinha. O metal é soldadinho, assim. Então aqui é o ponto fixo. Aqui, você vai pegar algum objeto. Vamos colocar um pelo aqui. Pronto. Peguei um pelinho aqui. Para eu conseguir pegar o pelo, eu aperto a pinça por aqui, ó. Né? Então eu faço aqui, ó, força potente nos dois lados. F-pot dos dois lados. Ó, força potente dos dois lados. Tá? E a força resistente está sendo feita aqui pelo próprio pelinho, por ação e reação aqui no bico da pinça. Né? Ó, força resistente e força resistente. Tá? Então eu aperto com uma força grande para segurar aqui com uma forcinha menor. Tá? Beleza? No nosso corpo, um exemplo desse tipo de alavanca é o sistema que funciona aqui no nosso braço. Então, por exemplo, eu vou pegar um peso aqui, ó. Eu vou sustentar o peso com a parte de baixo da minha mão aqui, tá? Quando eu vou sustentar esse peso, quem faz academia sabe do que eu estou falando? Que músculo eu uso aqui para sustentar esse peso? O bíceps, certo? O bíceps daqui do braço. Então, como que funciona esse sistema? Ah, o bíceps, o fulcro, né? Isso aqui é uma alavanca, ó. Isso aqui é uma alavanca, ok? Onde está o ponto fixo dessa alavanca? Está no meu cotovelo. Está no meu cotovelo. Aqui atrás, ó. Tem aqui uma articulação no cotovelo, tá? Que faz isso aqui. Então, meu braço ele vai girar em torno desse ponto aqui, tá? A força resistente, ela tende a fazer meu braço descer. Ela vai fazer meu braço, ela vai gerar um torque assim no meu braço, ó. Quem vai evitar isso é o músculo. O músculo, ele está antes do ponto fixo. A força potente, ela está antes do ponto fixo. O ponto fixo está aqui atrás, a força potente aqui e a força resistente aqui, tá? Quando a gente vai fazer exercício de bíceps na academia, se vocês já fizeram isso, vocês vão saber. Se você pega o peso assim, você usa esse músculo aqui como força potente. E se eu pego assim, ó, tem diferença para quem faz academia? Pegar o peso assim ou assim e fazer esse movimento? Tem. Você usa esse músculo aqui de baixo, de trás, ó. Esse músculo, ele é um outro músculo que sustenta, tá? Aqui eu uso o bíceps. Esse aqui eu não sei como é que chama, é tríceps? Desculpa aí, seus maromba, tá? Esse aqui, tá? Então, dependendo de como você pega, você vai exercitar uma das duas partes de musculatura, tá bom? Beleza? Essa é a única que tem a desvantagem mesmo, no sentido prático da coisa, tá? Mas você vê que todos os tipos de alavanca a gente se resolve com a mesma ideia, tá bom? Beleza? Vamos fazer exercício? Vê se vocês têm alguma dúvida aí. Vocês queriam perguntar alguma coisa? Meu conhecimento de ortopedia acabou por aqui.
Atenção para quem for fazer ortopedia, viu? Pensa que vai se livrar da física. Ortopedia é meio açougue, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que fez ortopedia. Nossa, ele conta cada coisa, gente. Oi, faço. Pego. Nada. Ah, tem um exercício do braço aqui, legal. É, puta, que bom. Questões da página 85 a gente acabou? Da página 85, essas daqui, ó. Sim. A gente fez a última, inclusive, aquela que tinha um negócio meio curvo assim. Tá, beleza. Então, é na página 86 mesmo. Vamos lá. Uma barra rígida e de massa desprezível tem um corpo com peso de 60 newtons pendurado em uma das suas extremidades, conforme a figura abaixo. Ele mostra. Calcule o valor da força que deve ser exercida no ponto B para que o sistema permaneça em equilíbrio. Isso aqui é uma interfixa, né? Isso aqui é uma interfixa. Você sabe que vestibular adora esse tipo de exercício, gente? Einstein. O Einstein ama esse assunto. Aqui tem o ponto fixo. A barra tem peso desprezível, certo? Graças a Deus. Quanto vale a força resistente, gente? Na questão. Diz que vale 60 newtons. É justamente o pezinho do corpo ali. Eu nem desenhei o peso, tá? Só desenhei uma setinha dizendo que tem uma força aplicada ali na extremidade, tá? A distância dessa força até o ponto de apoio é essa daqui, 0,7 metros. Metros. Aí ele quer fazer uma força, isso aqui é numa extremidade. Ele quer fazer uma força no ponto B, na outra extremidade da barra. Na outra extremidade. Bom, se essa força aqui ela gera um torque no sentido anti-horário, né? Ela faz a barra fazer isso aqui, ó, tá? Anti-horário. Para eu evitar que isso aconteça, eu teria que aplicar uma força para baixo aqui também. Aqui é a força potente. Força potente. E eu quero saber quanto vale. A distância da força potente até o ponto de apoio. Deixa eu ver quanto que vale. 5 metros. Tá bem. Prontinho. 5 metros. Olha lá. Então fica força potente vezes a distância da força até o ponto de rotação igual resistente 60 vezes 0,7. 42 por 5 dá 8,4, eu acho. Vai ficar força potente, é 60 vezes 7 dá 42, vezes 0,7, perdão, dividido por 5.
Se fosse por 10 daria 4,2, né? Como é por 5 vai dar o dobro. Acho que é 8,4. 8,4. Aí. Hum. Dá uma lidinha no 2 aí. Quem já terminou? Essa acho que também é interfixa. Hum. Tem uma pedrinha aqui, que vai ser a nossa força resistente. Diz que a pedra pesa 120 quilos. Desculpa, ela tem 20 quilos, né? Então a força resistente é 1.200, certo, gente? Peso é igual a massa vezes gravidade. Tá aqui. Para mover uma pedra de 120 quilos, uma garota monta uma alavanca como a do esquema abaixo. Segundo ele mede aqui pelo desenho, a distância dessa força até o fulcro vale meio metro. Vamos chamar de D1. D1 vale meio metro. Tá aqui. Tá aqui. Aí ele pede para primeiro identificar o tipo da alavanca. Isso é uma alavanca interfixa. Alavanca interfixa, tá, gente? O ponto fixo tá aqui. Porque se eu quero fazer a alavanca girar, eu vou ter que aplicar uma força aqui, ó. Então o ponto fixo vai estar entre a resistente e a potente. Então, alavanca interfixa. Fixa. Temos que aplicar uma força aqui. Força potente. Fpot. Considere o peso da barra desprezível, graças a Deus, e determine o menor valor de F para que a garota consiga movimentar a pedra. Bom, gente, se para manter essa alavanca parada em equilíbrio, eu preciso igualar os torques, certo? Então vamos calcular aqui a força que eu preciso para manter a alavanca parada. Agora, se eu quero movimentar a alavanca, o valor que eu encontrar ali tem que ser um pouquinho maior, na verdade, né? Vou escrever aqui, ó, condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. Esse dá para fazer quase que de cabeça, né? Esse bração aqui, ó, D2, ele mede quanto? 2 metros, ou seja, pronto. Quantas vezes o braço é maior? 4, né? Ó,
Esse braço aqui, ó, ele é 4 vezes maior que esse. Então, se eu quero gerar um torque para equilibrar, quanto tem que ser essa força? 4 vezes menor. Concorda? Vamos fazer a conta aqui, ó. Força resistente vezes D1 igual a força potente vezes D2. Para equilibrar, né? Para equilibrar. Então, resistente 1.200 vezes 0,5 aqui, igual a potente, não sei, vezes 2. Tá? 1.200 vezes meio dá 600 sobre 2, 300. Isso é para manter a barra parada, né? Tá? Se a gente quer subir a alavanca, eu preciso gerar um torque um pouquinho maior, né? Então, a gente pode responder assim, ó. Para que a alavanca se movimente, para que a alavanca se movimente, será necessária uma força, será necessária uma força superior a 300 newtons. Superior a 300 newtons. Pronto, tá? Oi. Vai. É que assim, vamos supor que a alavanca não esteja encostada no chão, tá? Porque, tipo, se você encostar ela aqui no chão, ela vai ter uma outra força de apoio. Vamos supor que ela esteja deitadinha assim. Então, imagina que a menina está segurando a alavanca com 300 newtons. Ela fica paradinha. Se eu fizer 301 newton, ela começa a girar um pouquinho. Tá? É isso mesmo. Beleza? Fechou. Deixa eu fazer uma pergunta que não está no script, mas eu leio o desenho e me ocorreu. Quanto vale a força normal aqui? Suponha que a alavanca está em equilíbrio. Ela está parada. Quanto vale a força normal aqui? Pensa aí. A alavanca não tem peso, né? A barra não está saindo. Fala de novo. E aí, alguém arrisca? Quanto que... 600 newtons? 600? Acho que não, hein? Acho que é mais. Ó, desse lado tem quanto de peso? 1.200. Desse lado, a menina está fazendo quanto? 300. Então você tem duas forças para baixo. Uma aqui de 1.200 e uma aqui de 300. Quanto tem que ser aqui? 1.500. A força que o apoio faz, gente, para sustentar a alavanca, ela tem que ser igual às forças que estão agindo para baixo, tá? Se aqui a menina está fazendo, se tem uma pedra aqui de 1.200 newtons e a menina está fazendo uma força aqui de 300, então você está empurrando o apoio para baixo com 1.500. O que o apoio faz? Devolve 1.500. Então, uma outra pergunta que seria possível numa questão como essa é: quanto vale a normal aqui? Seria 1.500 newtons, tá bom? Certo? Essa perguntinha é boa. Dá uma olhada na 3 aí. Dá uma olhada na 3. Bom, gente, eu não vou desenhar isso aqui, tá? Vocês vão olhando aí. Hum.
Oi. 1 quilograma força é a mesma coisa que quilograma. Desconsidera o F aí, tá? Tem uma unidadezinha estranha aí de massa, tá, gente? Chamada quilograma força. É a mesma coisa que quilograma, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Tá mais para um braço de robô, né? Capitão Gancho. Aqui, ponto fixo no cotovelo. E aí ele faz uma setinha aqui com uma força para cima, que é feita pelo bíceps, né? E, ó, e ele coloca o símbolozinho de F. Gente, essa força aqui é a força potente no desenho do bíceps. Cara, olha a distância que essa força tá do ponto de rotação. 5 centímetros, gente. Esse é o braço da força. Aqui, ó. Essa distância aqui, ó, da força do bíceps até o cotovelo, 5 centímetros. Aí, na extremidade da nossa alavanca, que seria o nosso braço, eu tenho uma bolotona aqui, tá? A distância da bolotona até o ponto fixo é de 30 centímetros. A bolinha tem uma massa de 6 quilogramas força. 6 quilogramas, tá? Quilograma força é a mesma coisa que quilograma, tá? Ahn, essa massa, ela vai fazer com que aqui exista uma força de 60 newtons. Massa vezes gravidade. Aqui, ok? Ô, gente, quantas vezes o braço dessa força é maior do que o braço do bíceps? 6 vezes, tá vendo? Então, se você quiser manter esse sistema estático, a força que você tem que fazer aqui é quantas vezes maior que essa? 6 vezes. 6 vezes. Então, tipo, para você sustentar 60 newtons, você vai ter que fazer aqui 6 vezes esse valor, tá? Se você não consegue resolver isso de cabeça, depois de um certo tempo você vai pegando meio que a prática. Você faz a conta, ó. Força potente vezes 5. Pode pôr em centímetro aqui, tá? Desde que a outra também você coloque em centímetros, que daí as unidades vão se cancelar. Então fica força potente vezes 5 igual a 60 vezes 30. Olha lá. Então a força potente vai dar. Cancela aqui, dá 6, dá 360 newtons. Tá aí. Então, para sustentar cada tijolinho da academia, em média, você tem que fazer uma força 6 vezes maior.
no seu bíceps. Né? Isso considerando que seja essa relação de distância, de fato, de 30 para 5, né? Isso, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa tem o antebraço um pouquinho maior, enfim, tá? Ele faz duas perguntas aqui. Calcule o valor da força que o bíceps deve realizar para que o braço mantenha a bola parada na posição horizontal. Desconsidere o peso do braço. Ô, gente, se o braço, se ele desse para a gente o peso do braço, eu teria uma outra força aqui, tá? Então, é uma forma também de simplificar o problema. Então, tá aqui 360 newtons, isso daqui seria o item A. Pronto. Aí, tá bom? O B. Por que está correto afirmar que essa alavanca sobrecarrega o bíceps? A resposta está no próprio cálculo. A alavanca sobrecarrega o bíceps porque ela vai fazer com que a força que o bíceps tem que realizar seja maior do que a carga sustentada. Né? Então, por exemplo, eu poderia responder alguma coisa desse tipo aqui, ó. B. Devido ao fato da força potente realizada pelo bíceps ser maior que a força sustentada. Sustentada. Aí. Beleza? Aí. Gente, as últimas três questões são de estática, mas sem corpo extenso. Vou pegar aqui. Questão número 4. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente trabalha com condições de equilíbrio, existem dois tipos de exercícios que podem ser apresentados para a gente. Os primeiros exercícios que a gente fez até aqui são os exercícios de corpo extenso, onde você, pelo fato do corpo ser extenso, né, você tem que considerar essa questão do torque. E a gente tem exercícios de estática, que a gente chama de estática do ponto material, que é um ponto que não vai necessariamente girar. Ele tem que ficar em equilíbrio, mas ele não vai girar. Esse tipo de problema tem uma notícia boa e uma notícia ruim para ele. A notícia boa é que eu não vou precisar trabalhar com o conceito de torque. Quando o problema for um problema de estática, de ponto material, esquece torque. Só que a notícia ruim é que você vai ter que decompor vetores. Né? Problema de ponto material envolve problema de decomposição de vetor. Tá? Vamos pegar aqui a questão que eu vou mostrar para vocês como que a gente olha para essas situações. Na questão 4, ele fala o seguinte: o sistema da figura está em equilíbrio, ou seja, parado, repouso. Os fios são ideais, ou seja, não tem peso. Determine as intensidades das forças de tração nos fios. O peso do bloco é 20 newtons. Observa que o cara fez um esquema aqui, ele montou um sisteminha formado por 3 fios. E aí, observa que a junção dos fios ele chamou de ponto O. Então imaginem, pessoal, que eu pegue uma argola, tipo uma argolinha assim, ó, e eu amarre nessa argola 3 fios.
três fios separados, tá? O primeiro fio, eu vou pendurar um bloco aqui. Segundo ele, o peso do bloco é de 20 newtons. Maravilha. O segundo fio, eu vou pendurar na parede, no teto, de tal maneira que ele forma com o teto um ângulo θ. Então, isso aqui é um outro fio, ó. E esse aqui é o primeiro fio. O terceiro fio, ele amarrou na parede de uma tal maneira que ele forma com a parede um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular à parede. Isso é bom pra gente, tá? Aqui. E aí ele representa, em cada um dos fios, o símbolo de trações aqui. Então, eu tenho aqui uma tração T1 no fio horizontal, uma tração T2 no fio que está amarrado no teto, e o T3 aqui. Pronto. Beleza? Tá. Tá todo mundo parado aqui. Nesse tipo de problema, pessoal, o foco da nossa atenção é esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto material que está em equilíbrio. Esse ponto, ele tá, que seria a nossa argola, né, na qual eu amarrei os três fios. Esse ponto, ele está submetido a três trações. Três trações. Ele está sendo puxado para baixo pelo peso. O peso está fazendo isso aqui. Então, aqui tem uma tração para baixo nessa argola. Tem uma tração para cima, porque o fio está preso no teto. Então, essa argola, ela está sendo puxada na direção do fio 2 aqui, ó, no teto. E a terceira força que está agindo nesse pontinho está apontando para a parede, né? A corda está amarrada na parede. Então, ela vai tensionar a bolotinha para a esquerda. Então, a gente tem uma situação que é a seguinte. Você tem aqui um ponto com uma tração para a esquerda. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Dá uma olhada aí, por favor. Ó, T1, T2, T2 e T3 para baixo. Aqui. Pronto. Tá, eu tirei o pontinho daqui do sistema, coloquei ele aqui, e eu tenho essa situação. Deixa eu desenhar um pouco esse vetor um pouquinho menor. Só um pouquinho menor. Aqui. E agora, gente, Deus nos acuda. Ele quer que eu ache atração nos três fios. Ele deu algumas outras informações aqui, né? Ele deu o seno e o cosseno de θ. Vamos colocar aqui. Seno de θ. Cadê? 0,6. Ai, esse seno 0,6 e cosseno 0,8, os caras adoram. 0,8. Pronto. Então vai, sugestões, por onde a gente começa? Tem uma força aqui que a gente acha rapidão, não precisa fazer nem conta. T3, né? Quanto que vale o T3? 20. Tá bom. T3 vale 20. T3 vale 20. Pronto. Aqui não tem nada de torque, braço, não tem alavanca, não tem corpo extenso, então maravilha. Ahn, tá, e agora? Como que eu vou achar o T1 e o T2? Eu tenho que começar a enxergar aqui o seguinte. O T3,
ele é uma força vertical, certo? Ou seja, ela está no eixo Y. Ok. O T1 está no eixo X. Só que o T2 não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Por que essa informação é importante? Porque quando uma força não está nem na horizontal, nem na vertical, você precisa decompor. Você vai esquecer que essa força existe e vai pensar nas componentes dela. Então eu tenho a seguinte situação. Eu posso olhar para essa força e imaginar que uma parte dela está puxando o corpo para a direita. Essa força seria a componente horizontal de T2. Tá bem? E ao mesmo tempo em que essa força está puxando o corpo para a direita, ela também está sustentando o corpo para cima. Então ela vai ter aqui uma componente vertical de T2, chamada de T2Y. Ok? Tá. Então essa força ela vai ser quebrada em duas componentes. Só que essas componentes, elas são, não sei se vocês lembram, né? A gente sempre escreve as componentes em função de seno e cosseno. Tá. Vem aqui para o desenho de novo, para o desenho original. Tá vendo esse ângulo aqui? Teta é o ângulo que a corda está fazendo com o teto. Bem, imagina aqui, gente, uma linha horizontal paralela ao teto. Nessa linha horizontal, a gente não tem a componente TX aqui? Você concorda que esse ângulo aqui, ó, é alterno interno desse outro? Então ele vale θ também. Ele vale θ também. Então põe aqui, ó, θ. Pronto. Ok. Como que eu escrevo? Agora vamos ver se vocês estão ligados para Paranauê. Como que eu escrevo T2x em função do θ? Quem é T2x? É T2 cosseno θ. Exatamente. T2 cosseno θ. Tá? E o T2y é T2 seno θ. Tudo bem? Alguém tem dúvida em relação ao porquê do cosseno, gente? Isso é importante. Por que cosseno? Enxerga um triângulo retângulo aqui, ó, Lari. Enxergou? Olha para o triângulo retângulo e localiza que o T2, que é a atração no fio, de fato, né? Ela é a hipotenusa do triângulo. E este carinha aqui, que é o T2x, ele é o cateto adjacente. Então eu teria cosseno de θ é cateto adjacente, que seria o T2x, sobre hipotenusa. Sacou? Passa o T2 para lá, ficou assim. Se o T2x é cosseno, o T2y é o seno. Por que ele é o seno? O T2y ele está aqui, não está? Se você analisar, é que o meu desenho ficou meio porquinho, mas esse vetor, ele tem que ter o mesmo tamanho disso aqui, ó. E, por sua vez, é o cateto oposto. Então, eu usei o seno para ele e o cosseno para o outro. Tá bem? Nada. Porque essa parte é a parte bem delicada da questão. Por mais que vocês decomponham, você precisa lembrar como que faz isso aqui. Bom, e agora? O que eu faço? Vamos fazer conta, né? Por onde que a gente começaria fazendo a conta? Porque assim, tem duas coisas aqui acontecendo. Vê se você concorda. Para esse sistema ficar em equilíbrio, o T1 tem que ser igual ao T2x, certo? E o T3
tem que ser igual ao T2 Y. Y. Tudo bem? Eu acho que eu vou começar pelo eixo Y. Faz sentido? Por quê? Porque aqui não tem nada. Se eu tentar abrir isso aqui, vai dar problema. Como eu já conheço o T3, vamos ali, vamos trabalhar com esse primeiro, com essa primeira igualdade aqui. Daqui eu acho o T2. A hora que eu achar o T2, eu jogo o T2 aqui e acho o T1, tá bom? Parênteses, né? É um pouco mais trabalhoso. Não tem a questão do torque, mas você precisa estar bem ligado nessa questão de decompor vetor. Então fica assim, ó. T3 é igual a T2 vezes o seno de θ. Então vai ficar 20 igual T2 vezes 0,6. Ah, vai dar uns números tudo quebrado. T2 vai dar 20 dividido por 0,6. Aí. 200 por 6, 100 por 3, dá aproximadamente 33,3 newtons. Aí, fala. Pode, pode, pode. Você tem uma força para baixo, uma para cima e uma para o lado. Pode, tá? Que aí automaticamente já sai o cosseno, seno, cosseno, tá? Certinho. Fechou aqui. Agora, com o T2, eu jogo nessa igualdade aqui, ó, tá? Então fica T1 igual a T2x. Só que T2x é T2 cosseno de θ. Então fica T1, T2. Ô, gente, no T2, eu vou colocar 20 sobre 0,6, tá? 20 sobre 0,6 vezes. O cosseno de θ é 0,8. Aqui vai dar 8, 4 terços, 80 sobre 3, eu acho. 80 sobre 3. 26, alguma coisinha, né? 26,7. Ah, vou deixar assim, vai. Tá? Tá aí. Lá na aula de vetores, lá atrás, tinha uma questão dessa maluca. Deixa eu lembrar qual era a questão aqui, rapidão. Agora eu fiquei curioso. Se você não fez a questão, faça depois. Quer ver, ó? 18. Deixa eu só lembrar aqui onde ela tá. Ah, aqui, ó. Hum, deixar ela aqui. Ah, na página 22, lá no começo, questão número 6. Depois vocês dão uma olhada nessa questão. Ela é de arrancar o couro. Depois anota aí, que página 20. Alguns de vocês já fizeram comigo ela. Tá? Eu me lembro que alguns de vocês já vieram perguntar. Depois vocês dão uma olhadinha nela, tá? É aqui na página 22, a questão número 6. Tá? Vamos ver se der tempo aqui, a gente tenta fazer ela aqui. Cara, essa questão é muito louca. Professor, Oi, pode ir ali no exercício 4 só para eu ouvir as respostas? posso? Peraí, perdão. Tá aqui, ó. T2.
e o T1. Eu vou ficar aqui, se vocês quiserem tirar um print. Pronto. Mesmo esquema. Os caras só, em vez de amarrar no teto, pendurou numa polia o negócio. A e B. Ah, tem uma coisa legal nessa questão, graças a Deus também. Ele fala assim na 5, ó. Sistema da figura está em equilíbrio. Os fios são ideais. Determine a intensidade da força de tração no fio horizontal e determine o peso do bloco A. O peso do bloco B vale 20 newtons e o seno de θ, que aqui ele considera 45 graus, é igual ao cosseno de θ, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, pera lá. Pera lá, pera lá. Eu conheço o ângulo, ó. Eu conheço o ângulo, θ. Gente, se o peso do bloco B vale 20 newtons, qual das trações vale 20 newtons? A tração no fio? 2, né? Aqui, ó. Então eu tenho isso, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou imaginar as três forças aplicadas nele, tá? Então eu tenho o pontinho aqui, ó. Eu gosto sempre de desenhar separado. Eu tenho uma tração aqui, T2. É T2, né? 20 newtons. Aqui. Aí eu tenho o fio horizontal. O fio horizontal é um ou três? É o 3. Tá. Então eu tenho o fio horizontal. Aqui. T1. E, na verdade, a tração no fio 3 será o peso do bloco A. É ele que está tensionando o fio para baixo. Aqui, ó. Ó. Hã? Ah, esse é o T1? Perdão. Tudo bem. T1. Esse aqui é o peso do bloco A. E o horizontal é o 3. Qual a notícia boa? A notícia boa é a seguinte, gente. Como esse ângulo aqui é 45 graus, o que que acontece? Eu tenho no T2 uma componente X que anula quem? T3, certo? Ô, gente, como ele deu o ângulo aqui, eu já vou poupar um tempinho e vou escrever que T2x é T2 cosseno do θ. E eu tenho uma componente vertical.
Aqui, T2y, que é T2 seno θ. Ok? Aí. Só que elas são iguais, essas componentes. Justamente porque o ângulo é 45 graus. O seno e o cosseno são iguais, certo? Então eu posso escrever assim, ó, que T2x, componente horizontal, é igual a T2y, que é, por sua vez, igual a T2 raiz de 2 sobre 2, que é o seno ou o cosseno, tanto faz. Você substitui raiz de 2 sobre 2, tá? O T2 a gente sabe quanto vale. Ele vale 20, que é justamente o que está sustentando essa corda tensionada aqui. Então, T2x é igual a T2y, que é igual a 20 raiz de 2 sobre 2, que dá 10 raiz de 2. Tá, ó. 20 raiz de 2 sobre 2. Aí eu divido 20 por 2 aqui. Então, T2x igual a T2y, que é igual a 10 raiz de 2 newtons. Pronto. E aí o problema é que acaba. Por quê? Eu sei que o T2y tem que ser igual a quem? Ao peso do A. Exatamente. Essas duas forças aqui, ó, essas duas componentes, elas estão se anulando. Então, ó, daqui temos T2y igual ao peso do bloco A, aqui, ó, que é o T1, né? Que vale 10 raiz de 2. Veja se faz sentido isso. Senão me chama aqui. Ó, tá? E o T3 tem que anular com o T2x. T3 tem que anular com o T2x. T2x igual a T3, que também é 10 raiz de 2. Aí. Então, respostas do problema, né? Ah, peso do A, 10 raiz de 2. Peso do B, não. T3, 10 raiz de 2. Tá bom? Aqui para vocês copiarem. Questão 6.
Aqui. Questão número 6 diz o seguinte: um lustre de peso 50 newtons é pendurado ao teto de uma sala por meio de dois fios ideais, conforme mostra a figura. É dado o ângulo θ igual a 30 graus, sendo o seno de θ meio e o cosseno de θ raiz de 3 sobre 2. Então veja que na hora de fazer o desenho, o que ele fez? Ele coloca dois fios, cada fio com uma traçãozinha, T1 aqui do lado esquerdo, T2 aqui do lado direito. Aí ele coloca uma linhazinha pontilhada aqui no meio, aqui, ó. E de cada lado ele coloca o ângulo θ. Então ele coloca aqui o ângulo θ e o outro ângulo θ. Então, pelo que eu entendo aqui na questão, é o ângulo θ, ele é o ângulo que o fio faz com a vertical, tá vendo, ó? Θ é o ângulo que o fio faz com a vertical, ok? Diz que o lustre pesa 50 newtons. Aí ele vai fazer algumas perguntas aqui, A e B, né? Na pergunta A, ele fala assim: prove que os fios inclinados estão submetidos à força de tração de mesma intensidade. Calcule o valor dessa intensidade. Então, tipo, a partir do momento que você calcula a tração, você prova que os fios estão com a mesma tração, tá? Então vamos lá. E depois o item B. Como que a gente poderia, batendo o olho, saber que o fio está com a mesma tração? Porque o ângulo é igual. É por isso. Se os fios fossem com ângulos diferentes, por exemplo, vamos supor que fosse uma situação assim, ó. Então, por exemplo, imagina que aqui você tem uma horizontal, ó. E aí, tipo, vai, esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é beta, ó. Se a configuração do problema fosse assim, ó, eu já, batendo o olho, eu já saberia que as trações seriam diferentes. Que é aquele exercício que eu estava falando para vocês lá atrás, que era foda pra caramba, tá? As trações eram diferentes porque os ângulos eram diferentes. Numa situação dessa aqui, de fato, a gente vai perceber que a tração vai ter que ser a mesma por conta da inclinação, tá? A gente vai descobrir umas outras coisas aqui na hora que a gente fizer conta. Então, vamos colocar as forças aqui. Ponto fixo, tem uma tração para cima. Nossa, peraí. E outra aqui. Aqui. Aqui eu tenho duas trações. T1, T2 aqui e T1. E aqui o peso de 50 newtons para baixo. Peso. Como que a gente prova que as trações são iguais? Cara, vamos decompor isso aqui. Quer ver? Cada tração tem uma componente vertical, não tem? Então veja. A tração T1, ela tem uma deixa eu colocar de outra cor aqui. Componentes da tração T1, tá? São T1X, T1Y, T1Y e T1X. Então, essas trações que eu coloquei em vermelho aqui são as componentes de T1. Olha lá. O T2 vai na mesma linha. T2, nós temos uma tração. Eu vou tentar desenhar os vetores um pouquinho separados, tá, gente? O desenho vai ficar um pouco poluído, mas tudo bem. T2Y, T2X.
Aqui. Agora que vem a merdinha. Pera aí. Ele me deu esse ângulo aqui, não foi, ó? Não, mentira. Ele me deu esse ângulo aqui, né, ó? O ângulo com a vertical, que diz que vale 30. Como que eu escrevo? Porque veja, peso é a força que está puxando o corpo para baixo. Ela vai ser sustentada pelas duas componentes verticais. Então, eu posso dizer que o peso ele tem que ser igual a T1y mais T2y. Concorda? Só que aí que está a história. Por quê? Quem é T1y? É T1 vezes cosseno de 30. Vê se faz sentido isso. Percebam que agora a componente vertical foi escrita em função do cosseno, não em função do seno. Aqui, a componente vertical foi escrita em função de quem? Do seno. Por que essa diferença? Para quem gosta de decorar que ter um y é sempre ter um seno. Porque o desgraçado me deu o ângulo com a vertical. Você percebe que no problema anterior, ele tinha me dado o ângulo com a horizontal? Eu tenho que ficar muito atento a esse problema. Por isso que eu tenho um pouco de medo quando o aluno decora que ter um y é sempre ter seno. O ty é ter seno. Não é sempre verdade isso. Então, ó, o T1y é ter um cosseno. O T2y também. Tudo bem até aqui? Tá. Guarda essa conta. Ah, mas eu ainda não provei que T1 igual a T2. De fato, eu não provei ainda. Como que eu vou provar que T1 igual a T2? Bom, além de eu ter essas duas componentes verticais que estão sustentando o peso, eu também sei que as horizontais têm que se anular. A componente horizontal de T1 tem que anular a componente horizontal de T2. Então eu vou escrever assim, ó, T1x igual a T2x. E é isso que eu vou usar para provar que T1 igual a T2. Por quê? Vamos lá, gente. Quem é T1x? T1x é T1 seno de 30. Já que o T1y era T cosseno. O T1x é T seno. E o T2x? É T2 seno 30. Olha lá. T1x e T1y. T1x e T2x. Só que como eles são iguais, eles têm que ser iguais, T1 seno 30 é igual a T2 seno 30. Perceberam aquela história do ângulo? Como os ângulos são iguais, os senos são iguais, você cancela o seno, provei que T1 igual a T2. Pronto, isso era o item A. Aí ele pede para calcular, na verdade, né, a tração. Então vamos calcular. Vamos calcular. Para calcular, a gente pode vir para cá, ó. Vamos usar a equação na vertical. Então fica assim, ó. Na vertical fica peso igual T1y. T1 cosseno 30 mais
T2y. T2 cosseno 30. Só que o T1 não é igual ao T2? Se o T1 é igual ao T2, não precisa escrever T1 e T2 merda nenhuma, põe só T. Então a gente tem que o peso é igual a 2 vezes a tração vezes o cosseno de 30. Tá vendo? T cosseno 30 mais T cosseno 30 dá 2T cosseno 30. Tá? Então fica 50. É 50? É 50 mesmo o peso? É? Nossa, vocês falaram sim, eu entendi seno. Nada a ver. Vezes T, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cancela os dois, né? 2 e 2. Eu vou passar o raiz de 3 para baixo e vou fazer a racionalização. Então fica T igual a 50 sobre raiz quadrada de 3. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Bom, aí vai ficar 50 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Raiz de 3 sobre 3. Newtons. Tá aí. Esse era o item A. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Ah, tem um item B ainda, né? B. O que acontece com a força de tração nos fios inclinados se a gente aumentar o ângulo θ? O que acontece com a força de tração nos fios se eu aumentar o ângulo θ? Para que valor de θ a intensidade de tração atinge o seu valor mínimo? E agora, velho? Bom, gente, a gente sabe que as componentes horizontais se anulam, não é? Os componentes horizontais se anulam. Quem está segurando a bronca mesmo aqui é o TY, certo? Então veja, qual é a situação? Vamos tentar raciocinar. Item B. O que a gente sabe? Primeiro que T1 é igual a T2, então a gente vai chamar os dois de T. E nós também sabemos que o peso é igual a 2 vezes T vezes cosseno de θ. Genericamente, 2 vezes T vezes o cosseno de θ. Tá, de tal maneira que, se isso é verdade, eu isolo T. Isolo T. Então, o T vale quanto? O T ele vale o peso sobre 2 vezes o cosseno de θ. Então, o que a gente acaba observando, né, com a conta? Que, de fato, o valor da tração depende desse ângulo aqui, ó. Tá bom. Agora, ele fez duas perguntas, né? A primeira era a seguinte: o que acontece com o valor da tração se eu aumentar o ângulo θ? Então, vamos lá. Quando Opa, quando não. Quando aumentamos θ. Ô, gente, o θ no nosso caso era 30, né? 30. Quanto que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Dá mais ou menos quanto isso? Se arredondando. 0,85. Vamos aumentar o θ para 45. De 30 para 45. O que acontece com o cosseno quando você aumenta o ângulo? Diminui.
Para quem não lembra, né? O cosseno de 30 dá aproximadamente 0,85, que é o raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 já vai para quanto, mais ou menos? 0,7, raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente sabe da trigonometria? Que conforme você começa a aumentar o ângulo, ou seja, na prática, o que isso quer dizer? Aqui você tem os dois negócios assim, certo? Se eu começar a fazer isso aqui, ó, começar a usar os fios mais abertos, onde esse ângulo aumenta, ó, à medida que você vai abrindo o ângulo, o cosseno vai diminuindo. Então, ó, quando aumentamos θ, ocorre diminuição no valor do cosseno de θ. Do cosseno de θ. Agora pensa, a tração não é inversamente proporcional ao cosseno de θ? Então, ó, relação de causa-consequência. Aumenta o θ, o que acontece com o cosseno? Cai. Se o cosseno cai, o que acontece com a tração? Sobe. Tudo bem? Ou seja, o fio ele fica mais esticado. Ele vai ter que fazer uma força maior para conseguir sustentar. Então, ó, quando aumentamos θ, ocorre uma diminuição no valor do cosseno. Sabendo que cosseno de θ é inversamente proporcional à tração, podemos concluir que o valor de T aumenta. Podemos concluir que o valor de T aumenta. De T aumenta. Entendeu? Tipo, quanto mais abertos tiverem os fios, maior vai ser a tração que eles têm que segurar para poder sustentar aquele peso ali. Essa era uma parte da pergunta, né? Aí tem a segunda parte da pergunta, que é a seguinte: para qual valor de θ a intensidade da tração atinge o seu valor mínimo? Que ângulo que tem que estar aqui? A pergunta é essa, tá? Traduzindo, né? Que ângulo que tem que estar esse fio, aqui, ó, para que essa tração seja a menor possível? Zero. Zero. Por que zero? Vamos pensar. Quando, Quando eu aumento o θ, o cosseno não diminui? Então, o contrário também é verdade. Então, veja. Se eu quero ter tração, aqui já respondendo a segunda parte, ó. Tração é peso sobre 2 cosseno θ, não é? 2 cosseno θ. Muito bem. Se eu quero uma tração mínima, se eu quero uma tração mínima, eu tenho que fazer esse valor aqui, ó, ser o maior possível. Esse é o único valor que varia na conta, concorda? Então, tipo, esse valor aqui, ó, eu preciso que ele seja o maior possível. Qual é o maior cosseno de um ângulo no universo? 1. Cosseno nunca passa de 1, certo? Qual é o ângulo que faz o cosseno ser 1? Então, ó, cosseno de θ tem que ser igual a 1. Qual é o ângulo cujo cosseno é 1? 0. Θ igual a 0 graus. Tudo bem? Ou seja,
Nessa configuração aqui, ó, presta atenção. Se eu conseguisse colocar as duas cordas assim, ó, isso seria a configuração onde as cordas seriam menos exigidas. Nesse caso aqui, gente, o θ seria zero com a vertical, né? Quanto cada corda sustenta? 25 newtons. Aqui cada corda sustentaria 25 newtons. Vocês já fizeram aquele exercício desgraçado na academia de pegar uma barra e fazer assim? Alguém consegue fazer com o braço aberto? Parabéns quem consegue. Porque com o braço aberto é muito mais foda de fazer. É o mesmo raciocínio. Quando você vai fazer aquela barra de suspensão assim, com o braço aberto, você vai exigir muito mais das suas musculaturas do que assim. Bom, eu não consigo fazer nem assim, né? Foda-se. Pra mim, sacaram a ideia? Fechou? Passa a régua então, gente. Vamos tomar café. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Ó, próximo capítulo de quinta-feira, hidrostática, tá? E aí, lindão? Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidão. Ah, peraí. Interromper.